começar lendo, portanto, Gênesis 3, versos 8 e 9, que dizem assim: Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Apenas até aqui. Existe uma frase muito conhecida de dois comentaristas bíblicos que resumem a minha total intenção nesse estudo que eu vou fazer com vocês. E a frase é a seguinte: o jardineiro nunca abandonou o seu jardim. A prova de amor é a indisposição de abandonar o objeto do amor, mesmo quando o amor falhou em preencher o seu desejado fim. Essa frase foi escrita num comentário de Gênesis e um dos pontos mais importantes, não somente nessa frase, como no texto que a gente acabou de ler aqui também, é a presença do amor mesmo após a traição, coisa que a grande maioria de nós, para não falar todos nós, não está disposto a fazer quando descobrimos-nos traídos, não é? A gente está disposto a caminhar até o momento da traição, até mesmo quando a gente descobre que um filho, ou um amigo, ou um colega de trabalho, enfim, alguém nos traiu, é muito difícil continuar caminhando junto. Quando a gente descobre que é dentro do casamento, é pior ainda. A indisposição é quase que absoluta em continuarmos caminhando. E é necessário muita graça de Deus, é necessário muita disposição interna para que a família, o casamento sejam restaurados e a gente continue. Mas no texto bíblico a gente não enxerga isso. Em Gênesis 3, a gente encontra um momento muito difícil, onde o homem e a mulher, eles estão ali se separando de Deus. Está acontecendo um divórcio, não entre o casal, mas do casal e com Deus. Nós temos que nos lembrar que na história bíblica, Gênesis 3 marca o rompimento entre o homem, a humanidade, de um modo geral, e Deus, entre os céus e a terra. Até Gênesis 3, havia um casamento entre céu e terra. Deus falava com o homem e com a mulher, como eu estou falando com vocês aqui. O texto bíblico nos diz, mas não diz durante quanto tempo, mas diz que, durante muito tempo, Deus se encontrava com o primeiro casal e conversava na viração do dia, como eu estou conversando com vocês aqui agora. Havia intimidade, havia relacionamento, havia transparência, não havia nenhuma separação. Hoje nós não conseguimos ver a Deus, hoje nós não conseguimos, sem Cristo Jesus, ter contato com Deus. Para a grande humanidade, para a grande maioria das pessoas no mundo, é impossível não só falar, mas querer falar com Deus. A maioria das pessoas vive a sua vida e está distante de Deus, mas não era assim no começo, muito pelo contrário. A vida fazia sentido na conversa com Deus, embora a vida não era só ficar falando com Deus. Quando a gente lê Gênesis 2, o que a gente encontra é que Deus deu responsabilidades a Adão e a Eva. Havia naquele primeiro casal, naquele primeiro relacionamento, uma vida. Havia uma vida de casal, havia uma vida de trabalho, uma vida de cuidado da terra, eles teriam filhos e muitas coisas aconteceriam. Mas, surpreendentemente, obrigado, irmão, se quiser levar isso daqui, obrigado. O que a gente percebe, surpreendentemente, é que havia um relacionamento com Deus em meio a toda aquela vida diária, o dia a dia comum a eles. Em Gênesis 3, a gente encontra o primeiro momento difícil da primeira família que aqui existiu, onde eles dois estavam separados de Deus, com as suas consciências provavelmente lhes acusando, eles sentindo nos próprios olhos e nas mãos os desdobramentos de uma decisão pecaminosa que eles tomaram, uma decisão egoísta, uma decisão pretensiosa. Eles queriam ser como Deus, queriam tomar o lugar de deuses na criação e outras coisas mais. E são decisões que normalmente nos levam para momentos difíceis na vida. A decisão que eles tomaram naquele primeiro momento levou o casal para longe de Deus e para a sua própria destruição. O que aconteceu daquela decisão para frente foram muitas tristezas. Houve um assassinato dentro da própria família, um filho matando um irmão, matando outro irmão, um filho matando outro filho, e outras coisas mais que aconteceram como resultado de uma escolha errada que eles tomaram no início de tudo.
Assim como nós também, dependendo das decisões que tomamos na vida, nós sofremos as consequências na família, sofremos as consequências na nossa própria história de vida. São decisões assim que normalmente acabam com o relacionamento, seja com o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com Deus, seja no relacionamento com um melhor amigo, seja com uma pessoa que você jurou amar e fez votos de amar até o final da sua vida. O que a gente encontra aqui em Gênesis 3 era a presença de Deus no Jardim do Éden. E Deus se revelando de um modo muito especial, dando a eles ordem, dando a eles direcionamento, dando a eles a sua própria presença de comunhão e alegria. Mas o que a gente encontra também é a revelação de um coração de alguém que, mesmo após a traição, está disposto a restaurar e a reparar o que foi destruído. Adão e Eva, o primeiro casal, por causa das decisões que tomaram, por causa das coisas que fizeram, quebraram o relacionamento deles com Deus. E eles, como um casal, separados de Deus, tinham tudo para fracassar no resto. Se com Deus tudo seria maravilhoso e perfeito, sem Deus, as coisas ficariam muito difíceis. E Deus não estava disposto a abandoná-los, mesmo no pecado. Nosso Deus é um Deus santo, e por isso Ele faz o que faz, e é capaz de fazer para nós praticamente o impossível. Se num primeiro momento Deus ele se afasta da humanidade, porque Ele é santo, e aquele primeiro casal estava cheio de pecado, e as coisas não poderiam continuar do jeito que estavam, por outro lado, Ele nos dá lições aqui muito preciosas para a gente aprender. Sobretudo lições do caráter de Deus, que é sobre quem mais a gente vai falar hoje à noite. Muito mais do que sobre o casal, porque a gente sabe muito sobre esse casal. A gente sabe muito sobre a gente sabe muito sobre o pecado. A gente, na verdade, é doutor em pecado, né? A gente conhece muito bem o que é pecar, o que é destruir, o que é enganar, o que é trair, o que é esconder, o que é, enfim, dissimular. A gente sabe muito bem o que é sermos seduzidos, atraídos e muitas vezes cairmos numa tentação, seja no falar, seja no olhar, seja no pensar, seja no ouvir, enfim. Mas o que Deus nos revela a respeito dele mesmo, do seu caráter e sobre o relacionamento dele, Deus, com os casais? Bem, o texto diz que ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, não é? Diz o texto, homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Algumas coisas, muitas coisas poderiam ser ditas aqui, o texto é riquíssimo, mas uma das coisas que me chama a atenção é que mesmo após a queda, mesmo após Adão e Eva terem desobedecido a Deus e terem feito a única coisa que Deus falou que não era para eles fazerem, eles ainda eram capazes de ouvir a voz de Deus. Mesmo eles tendo desobedecido a Deus, mesmo eles tendo agido rebeldemente, mesmo eles tendo pisado na bola, mesmo eles tendo feito aquilo que era errado, mesmo eles tendo agora, estando agora separados de Deus, curiosamente, eles ainda eram capazes de ouvir a voz de Deus. Esta voz, porém, não trazia paz para o coração deles. A voz que antes era ouvida e que trazia alegria, agora trazia tormenta e fuga. O texto diz que eles... Bem, primeiro o texto diz que Deus andava no jardim. O jardineiro, aquele que criou aquele lugar. E quando soprava o vento suave da tarde, não é? Algumas versões bíblicas diz que é pela viração do dia. O texto hebraico diz simplesmente no espírito do dia. A gente não sabe se era de manhã ou era de tarde. A maioria dos textos traduz como se fosse da tarde, mas a gente não sabe. Na viração, seja na hora que o sol estava nascendo e a noite estava virando dia, ou seja na hora que o sol estava se pondo e o dia estava se fazendo noite. Era num momento assim. A gente não sabe direito. A maioria dos teólogos acham que era na viração da noite. O texto original apenas aponta para um momento em que Deus ele se aproxima. O fato não era a hora, mas o Senhor que andava naquele lugar onde Adão e Eva pecaram. Aquele lugar que foi o lugar da desobediência, foi o lugar da traição, foi o lugar do pecado, foi o lugar da briga, foi o lugar da tristeza. Deus não abandonou aquele lugar.
Pelo contrário, Deus estava ali e ele veio falar com aquele casal. O pecado cometido não fez com que o Senhor abandonasse aquele lugar, ou que o diabo tomasse posse daquele jardim. Sabe, esses discursos que muitas vezes nós lemos ou encontramos em certos livros ou mensagens, de que se você deu legalidade ao diabo, agora ele tomou posse da sua casa. Se você cometeu certo pecado, agora o Senhor não está mais na tua casa. Se você ou a sua esposa ou seus filhos abriram certa brecha no teu lar, isso significa que agora o diabo tomou posse da tua casa e agora o Senhor não está mais ali e você precisa fazer uma oração forte, trazer o pastor Fernando ou um outro pastor mais forte do que ele, porque ele já não serve, para fazer uma oração mais poderosa, até que o diabo perca a posse daquele lugar e Deus volte a tomar conta daquele lugar. Se esse tipo de teologia, de doutrina, estivesse correta, nós a encontraríamos nas primeiras páginas da Bíblia, porque foi a maior brecha da história bíblica, foi essa que Adão e Eva deram para o diabo. Por que é maior? Porque eles eram santos até então, não havia pecado em Adão e Eva. E eles destruíram tudo, eles abriram a brecha na qual todos nós hoje caímos. Sabe por que você é um pecador? Por causa da brecha que eles deram. Por que eu sou? Por que as nossas famílias não são perfeitas? Porque eles deram a primeira brecha. Mas ao invés de nós vermos Deus abandonando, perdendo a posse, se afastando, e o diabo tomando conta, nós vemos que Deus veio naquele mesmo lugar. E a Bíblia nos apresenta o Senhor conversando com eles. E não só conversando, mas agora o casal que em Gênesis 2 ouvia o Senhor com alegria, agora se esconde de Deus. O mesmo casal que no capítulo 2 foi advertido a não comerem dos frutos de uma determinada árvore, e foram lá e comeram o que não era para comer, agora no capítulo seguinte diz que Deus andava no jardim, e Deus aqui é apresentado como um ser humano, né? Andava. Deus não tem pernas para andar, mas ele é apresentado como aquele que se relaciona conosco como se fosse um de nós, porque ele nos ama. Ele não é como nós, ele não é um de nós, mas ele se rebaixa e fala na nossa língua, se coloca do nosso lado, tão simplesmente por causa de algo chamado amor. Ele poderia viver separado de nós, ele não precisa de nós, ele tem a si mesmo Pai, Filho, Espírito Santo, os anjos, poder criador. Ele poderia ter criado um novo Adão e Eva, ter matado aqueles dois, ter colocado eles num montinho de terra, e ter criado outros dois e ter mostrado para os outros dois. Está vendo aquele montinho lá? Não poderia ter feito isso? É o seu futuro. Deixa eu contar a historinha para vocês. Aquele montinho ali, ó, tem dois ali, igualzinho 6:2. E eles fizeram assim assado. Falei que não era para fazer. Está vendo aquela árvore lá? Está vendo aquele montinho ali? Deus não poderia ter feito assim? Mas ao invés de destruir e fazer de novo, Deus restaura aquilo que está quebrado. Deus restaura aquilo que aparentemente se destruiu, por algo chamado amor. A gente não entende isso, mas é a maneira como Deus escolheu agir. O texto diz que Deus andava, e essa é a primeira manifestação de Deus depois do pecado ter entrado nesse mundo. Não é a manifestação de Deus de um jeito quase que humano. E a continuação do texto diz que o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, no meio das árvores do jardim. E embora as árvores e o jardim sejam mencionados aqui, o mais importante é perceber a fuga. Por que eles se esconderam da presença do Senhor, não é? Não foi apenas do Senhor, mas foi da presença do Senhor que eles fugiram. A consciência deles agora condenava os dois. Agora, eles não se sentiam mais fortes para ter a mesma intimidade com Deus que eles desfrutavam anteriormente ali naquele mesmo jardim. Não existe mais prazer na presença de Deus. Aliás, a própria palavra Éden, em hebraico, significa delícia, prazer. É o jardim do prazer. Por quê? Porque Deus ali tinha comunhão com ele. E onde tem Deus, a presença de Deus, há prazer, há alegria. Lembra do Salmo 16? Verso 11, que diz, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Eles viveram isso naquele momento antes da queda, mas agora não tem mais prazer na presença de Deus, não há mais vontade de estarem juntos conversando com Deus.
Alguma coisa precisaria mudar, e é nessa hora que Deus vem até eles e muda tudo. A presença de Deus e as palavras de Deus são o que eles precisavam, a fim de verem restauradas as suas vidas. Naquele exato momento, quando tudo estava quebrado, onde um estava acusando o outro, e o pau estava comendo ali, é quando eles mais precisaram da presença e da palavra de Deus. A presença e as palavras são o que mudam tudo. E naquele exato momento, a tribulação que eles viveram se deu por eles terem se escondido de Deus. E essa atitude acabou os expulsando do jardim, por causa das suas atitudes, por causa das suas ações. E, gente, quando nós também, para fazermos paralelos com a nossa vida, embora o texto, obviamente, nos apresenta vários, mas quando nós fugimos de Deus, a primeira pergunta que cabe a nós é essa: onde é que você está? Porque foi a pergunta que Deus fez para eles. Onde vocês estão? Será que Deus não sabia onde é que eles estavam? Deus sabia exatamente atrás de qual árvore eles estavam escondidos. Mas quando Deus pergunta onde você está, não é geograficamente, mas o coração, onde é que você está? Sabe quando a gente pergunta, onde é que você está com a cabeça, né? O que você está fazendo com a sua vida? Olha a tua situação, olha onde você está. Onde você está? Quando a gente foge de Deus, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer: para onde que eu estou indo? Onde é que eu estou me colocando? Deus não quis saber o lugar exato onde eles estavam, atrás de qual árvore. Eles não estavam brincando de esconde-esconde ali. O você aqui é a alma de Adão, não o seu corpo, né? Onde está a sua alma? O lugar que o coração dele estava, não o lugar onde ele se escondia. E os seus planos, naquele momento, eram todos errados. Ele estava para acusar a sua esposa, a esposa estava para acusar a serpente, quando Deus perguntou o que ele fez, mostrando, obviamente, o papel dele ali como cabeça do lar, porque, na verdade, quem havia cometido o erro, primeiramente, foi a mulher, na conversa com Satanás, e depois ela vem e oferece ao marido, o marido se entrega imediatamente ao pecado, mas quando Deus vem, ao invés de falar com ela, primeiramente, ele fala com ele, e ao longo da revelação bíblica, a gente descobre a razão disso. Nós, maridos, prestaremos contas a Deus dos nossos filhos, da nossa esposa. Esposas também prestarão contas, mas Deus colocou papéis diferentes dentro do lar, papel do homem, papel da mulher, e quando eles se complementam, eles glorificam a Deus. Assim como nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em essência são o mesmo, é um só Deus, mas com funções diferentes. A Santíssima Trindade, assim o homem e a mulher são absolutamente iguais aos olhos de Deus. Não há em essência diferença, ninguém é melhor do que ninguém, maior do que ninguém, mas existem papéis diferentes que Deus colocou para que, complementando-se, eles pudessem ser felizes. Mas após a queda não haveria complementação ou complementarismo, como na teologia se fala, mas haveria competição, disputas e outras coisas mais. A consequência imediata, no caso deles, o coração deles, que levou eles para lugares errados, longe de Deus, cheio de motivações erradas, eles queriam ser iguais a Deus, planos errados por causa de conselhos errados, que ouviram de pessoas erradas, que fizeram com que eles tivessem atitudes totalmente erradas. Ou seja, todas as decisões deles estavam levando eles para longe da presença de Deus. E longe da presença de Deus não tem como um casamento ser feliz. Longe da presença de Deus não tem como a gente ser feliz. Não tem como eu, longe da presença de Deus, achar que eu serei feliz e a minha esposa não. Ou a esposa achar que ela vai ser feliz e o marido não. Longe da presença de Deus, toda consequência é tristeza, infelicidade, falta de paz, disputas e outras coisas mais. A primeira consequência foi a perda da comunhão e da paz com Deus. E para resgatar isso, somente buscando de volta o próprio Deus. Mas eles não estavam a fim de fazer isso não. Pelo contrário, quando Deus veio, eles fugiram. Você já sentiu isso? Já sentiu isso alguma vez no seu coração? Momentos em que você está no pecado e de repente vem alguém e fala daquele pecado, parece que você quer ficar longe daquela pessoa. Ou você está na igreja e você começa a ouvir uma mensagem e de repente Deus começa a usar o pregador para falar de algo que você está fazendo e aquilo começa a te incomodar, você já não começa a ficar bem naquele lugar. O que eu tinha que estar fazendo aqui? O que eu tinha que estar fazendo aqui? O que eu tinha que vir aqui? Parece que está falando da minha vida.
parece que quando começam a falar nos incomoda. Ou não precisa muito espiritualizar, não. Quando você está conversando com a tua esposa e a tua esposa começa a falar umas verdades, não incomoda. Não é? Quando o marido começa a falar algumas coisas que você sabe que é verdade, mas nas primeiras 3 horas a gente não aceita. Mas a gente sabe que é verdade. Incomoda, porque ouvir a verdade incomoda, mas a verdade sempre liberta quando ela é recebida com humildade. Principalmente quando é a verdade de Deus, quando Deus vem, Ele incomoda. Mas quando a gente dá ouvidos, Ele nos liberta. E Ele transforma todas as coisas. Embora o texto aqui nos mostre como Adão e Eva viveram nos seus primeiros dias difíceis, não é? Logo após o pecado, alguns de nós só temos vivido dias difíceis desde que a gente casou. Não foram só os primeiros. Adão e Eva viveram muitos dias, talvez anos, de felicidade, comunhão, alegria, ou sei lá, horas, eu não sei, a Bíblia não fala o tempo, mas eles com certeza viveram momentos felizes com Deus. A gente não. A gente sabe que quando a gente casou e a gente descobriu, depois de algum tempo, que era diferente de como a gente imaginou, né? Quem aqui tem um casamento perfeito, que assim, depois que você casou, você pode levantar a mão e dizer, era tudo do jeito que eu imaginava. Assim, você imaginava um sonho, né? Um castelo, uma coisa maravilhosa. Quem aqui tem um casamento perfeito? Levanta a mão. Rô, fica com a mão para baixo. Eu só estou ilustrando aqui. Nenhum de nós. Por quê? Por que não existem casamentos perfeitos? Por que não existem famílias perfeitas? Porque nós somos pecadores, e quando pecadores dizem sim um para o outro, a consequência é qual? É nós entrarmos em algo que só por um milagre dará certo. E o milagre é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não existe na Bíblia Sagrada um exemplo, em mais de 1.500 páginas, um exemplo que deu certo. Será que ela não quer comunicar alguma coisa para nós? Só deu certo onde as portas do lar se abriram para a presença restauradora e transformadora de Deus, que foi o que aconteceu ali. Quando Deus vem e se coloca no meio da nossa bagunça, no meio da nossa gritaria, no meio da nossa confusão. Ah, mas será que Deus não abandona o jardim quando a gente começa a gritar um com o outro? Será que Deus não abandona a sala, o quarto, o banheiro, o endereço, quando a gente começa a viver aquela confusão? O texto bíblico diz que quando começou a confusão, foi então que Deus foi visitar aquela casa. E o nosso Deus não mudou. Embora o texto nos mostre os primeiros dias difíceis de Adão e Eva, também nos mostra o lugar de Deus no meio dos nossos erros. Onde é que estava Deus quando o lar do primeiro casal veio abaixo? Onde é que estava Deus? Deus veio visitá-los. Deus veio confrontá-los com a sua palavra. Deus veio falar com eles. Deus veio dar orientação a eles. E eu creio que eles ouviram, porque depois desse momento eles tiveram alguns filhos. E um dos filhos foi alguém temente a Deus, foi Abel, mas o outro lá não deu muito certo. E acabou cometendo o primeiro assassinato, matou o irmão dele. E onde é que estava Deus quando Caim começou a planejar o assassinato do seu irmão? Deus veio novamente. É a segunda vez que nós encontramos na Bíblia Deus vindo e intervindo na humanidade caída. A primeira foi quando o pai e a mãe do Caim fizeram a coisa errada. E o casamento veio abaixo. Deus veio para tentar mudar. Na segunda vez, que foi quando o irmão queria matar o outro irmão, Deus veio de novo. E Deus perguntou para Caim onde é que estava a cabeça dele. E ele disse para Caim, antes de Caim cometer o assassinato, o pecado jaz à porta. E a figura no texto original é como se fosse uma serpente que está pronta para dar o bote. O pecado jaz à porta. E não é interessante que a mãe dele havia dado ouvidos a uma serpente? Mas cumpre a ti dominá-lo, disse o Senhor para Caim. Mas Caim não deu ouvidos a Deus, foi e matou o irmão dele. E aí depois Deus veio de novo e perguntou para Caim, onde é que está o teu irmão? Deus não sabia onde é que o irmão dele estava?
O irmão dele estava no lado de Deus, na presença de Deus. E a gente sabe isso por Hebreus 11, que fala que Abel foi salvo pela fé. Hebreus capítulo 11 diz que Abel foi salvo pela fé. Abel estava do lado de Deus, na presença de Deus no céu. E Deus perguntou por Caim: cadê teu irmão? Porque o sangue dele, a voz do sangue do teu irmão clama para mim da terra. Deus estava falando com Caim. Deus, ele não nos abandona quando a gente faz aquilo que é uma desgraça, quando a gente pisa na bola, quando a gente faz tudo errado, quando a gente leva o lar ao fracasso e a gente imagina, acabou, não tem mais esperança para a nossa família, não tem esperança para... O que os nossos filhos vão pensar de nós no futuro? O que vai ser da nossa vida, o que os vizinhos estão falando? Não tem mais casamento, não tem mais filho, não tem mais futuro, não tem mais esperança. Na primeira experiência da primeira família, com os primeiros filhos na Bíblia, o que Deus revela a respeito do seu próprio caráter é que Ele não abandona a família, mesmo quando ela comete os piores dos erros. Quando os nossos filhos cometem os piores dos erros, quando nós cometemos o pior dos erros com eles, quando nós cometemos o pior dos erros um com o outro, o nosso Deus não nos abandona. Onde é que estava Deus quando o lar do primeiro casal veio abaixo? Onde é que Deus estava? O que Deus estava fazendo naquela ocasião? O que Deus fez quando eles começaram a sua primeira briga e rebelião? Onde Deus estava quando seus filhos começaram a primeira briga que resultou no primeiro assassinato e na primeira morte de um ser humano na história? Onde Deus estava quando a primeira família decidiu abandonar e desobedecer a palavra de Deus? Deus estava ali, sempre ao lado deles, cheio de compaixão e de perguntas para fazê-los pensar. Porque o problema não era onde Deus estava ali. O problema era onde eles estavam, o tempo todo, onde o coração deles estava. Deus os criou para cuidarem das coisas desse mundo, vivendo nesse mundo, enquanto tendo prazer com Deus. Mas eles se encantaram tanto que se perderam nas coisas desse mundo. E Deus quer também nos fazer pensar. Deus também quer nos ganhar, nos fazendo pensar. Onde está a nossa vida? Eu creio que uma das principais aplicações que esse texto nos traz para a nossa própria vida é: Adão e Eva viviam em um jardim, aquela era a casa deles. Qual é o lugar onde hoje nós vivemos? É a nossa casa, com trabalhos, estudos, compromissos na igreja, parentes. Muitas vezes, em meio a tudo isso que é o nosso jardim é o trabalho, é a faculdade, é a escola, é a casa dos parentes, são viagens, tudo isso. Muitas vezes a casa acaba sendo o único lugar onde a gente realmente vive. No meio desse corre-corre que é a nossa vida, muitas vezes a casa, ali, é o nosso jardim moderno. E é justamente ali onde a gente é tentado diariamente a nos rebelar contra Deus e a deixar de ouvir os conselhos do Criador do jardim, do Criador do casamento. E quando a gente enche o nosso lar de pecado e desobediência, será que Deus abandona o nosso lar? Será que Deus abandona o seu jardim? Será que quando a gente enche o nosso lar de tudo aquilo que é errado e desagradável, com atitudes, pensamentos, enfim, palavras que desagradam a Deus, será que essas coisas fazem com que Deus abandone o nosso lar? Quando a gente olha para esse texto, a gente tem que questionar, fazer questões para o texto. Deus abandonou o jardim do Éden? Não, Ele não abandonou o jardim do Éden. Então isso significa que Deus também não abandona o nosso lar. Isso significa que Deus também não abandona o nosso jardim, a nossa casa, o lugar onde a gente foge de Deus, onde a gente mata um ao outro, onde a gente desobedece a palavra de Deus. Há muita coisa absurda dita por aí hoje em dia sobre o lar, debaixo de desobediência, não é? Como eu disse no início, será que a gente entrega a nossa casa à legalidade do diabo? É claro que não. Será que a gente precisa ungir a nossa casa, expulsar os demônios que ali estão, ou outras coisas assim? É claro que não.
Tudo que o texto bíblico nos apresenta, o que o texto de Gênesis nos ensina, é que Deus permanece junto à sua criação mais especial, mesmo após esta o abandonar, mesmo após esta virar as costas a Ele, em meio às suas atitudes. E vejamos que quando Deus vem e fala com o casal, Ele exorta esse casal. Um deles, o Adão, ainda põe a culpa na esposa, põe a culpa em Deus por aquela tragédia que aconteceu. Eva, por sua vez, também não assume a sua culpa, ela põe a culpa na serpente. Você já viu momentos assim? Quando, debaixo da pressão, a gente não assume os nossos erros, e a gente bota a culpa um no outro, e bota a culpa, enfim, ou no filho, ou no parente, ou na mãe, ou no sogro, ou na sogra, ou naquilo que ela fez para você lá atrás, no passado, ou naquilo que ele fez há tantos anos atrás, porque se esqueceu de você, não pensou em você. A gente tem uma dificuldade enorme de assumir a nossa culpa, como eles também tiveram. É a síndrome de Adão e Eva, que permanece nos casais modernos. É muito mais fácil a gente justificar. Não que não hajam justificativas, mas quando nós erramos, nenhuma delas vale para Deus. Por mais que a pessoa tenha nos provocado demais a ira, por mais que o que a outra pessoa tenha feito seja grave demais, nada justifica uma resposta pecaminosa, uma atitude pecaminosa, nada justifica os nossos erros diante de Deus. Deus, Ele nos questiona pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias ações, pelo que você falou, não a razão pela qual você falou. O que você falou, o que você fez, o que você pensou. E graças a Deus, que Deus jamais nos abandona, jamais abandona a sua criação, mesmo em momentos como esse. Irmãos e irmãs, assim como em Adão e Eva, neste trecho que lemos de Gênesis 3, nós também vivemos momentos difíceis na nossa vida. Momentos em que a vontade é botar a culpa no outro, a vontade muitas vezes é não botar a culpa em ninguém, é acabar com tudo, sair correndo, é abandonar tudo e tirar umas férias longe de família. Quem nunca pensou, quem nunca quis isso? Levanta a mão. Não precisa levantar a mão, não. Senão todo mundo vai levantar a mão aqui. Eles conheceram um tempo em que não havia dias difíceis dentro da família. A gente só sabe o que é isso. Com alguns momentos de graça e fôlego, mas mesmo esses momentos de graça e fôlego e alegria são muitas vezes intercalados por crises, por dificuldades, por problemas, por pecados, por maus hábitos, etc. E eles começaram a viver dias difíceis somente após um tempo de plena comunhão e felicidade com Deus. Isso significa que mesmo nós, após termos começado a viver dias de comunhão com Deus, dias de satisfação com Deus, também podemos vir a viver dias difíceis. Mesmo que você esteja agora experimentando um tempo bom na sua família, um tempo bom na sua casa, um tempo bom no seu casamento, pode ter certeza que amanhã ou depois esse tempo bom pode acabar. Porque se eles viveram no melhor dos momentos e vieram a viver dias difíceis, isso significa que todos nós, por causa do nosso coração, podemos também vir a cairmos em dias difíceis. E Deus não nos abandonará naqueles dias difíceis. O que a gente precisa examinar é se nós não abandonaremos a Deus e não estaremos procurando nos esconder no jardim. Quando a gente brigar, quando a gente fizer alguma coisa que não deveria, uma palavra mal colocada, mal dita, uma atitude que jamais deveríamos ter tido, um compromisso, um relacionamento, enfim, com uma pessoa que a gente jamais deveria ter se aproximado e aquilo trouxe problema para dentro do nosso lar, ou um problema de relacionamento com um dos filhos ou com um dos parentes que acabou influenciando dentro do lar, e a gente sabe que a gente errou nas nossas atitudes, a gente já está vendo aquela confissão acontecendo e o reconhecimento do erro ali, mas o mais importante de tudo é a gente trazer Deus para dentro e ouvir a voz de Deus. A única solução em dias difíceis e recuperar o que se perdeu é buscar a comunhão com Deus, porque Deus não nos abandona nesses dias. Deus não nos entrega à legalidade de Satanás. Deus não nos entrega às consequências dos nossos próprios erros, sem que Ele mesmo estenda a mão para nos restaurar.
Ele permite, sim, que nós vivamos as consequências das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas atitudes. Mas se por um lado Ele permite que a gente vive as consequências dos nossos erros, das nossas besteiras, por outro lado, Ele estende a mão e diz: vocês querem a restauração? Vocês querem o perdão? Onde vocês estão? Para onde vocês estão indo? Deus nunca nos abandona, seja em que momento for. A única solução para nós também, em dias difíceis, é a recuperação que se obtém pela restauração da comunhão com o Senhor. Curiosamente, existe um poder restaurador quando nós perdemos a comunhão com o Senhor. E embora o nosso problema seja com outros, a nossa comunhão com Deus traz consigo uma força inimaginável para a recuperação da comunhão com os outros, especialmente se esse outro for o nosso cônjuge. Não sei se está claro, mas o ponto é o seguinte: eu briguei com a minha esposa e a gente não está se dando bem. Bom, eu briguei com a minha esposa, eu não briguei com Deus. Mas, surpreendentemente, se eu busco restaurar a minha comunhão com Deus e eu fortaleço a minha comunhão com Deus, a consequência imediata será qual? A busca da restauração com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, enfim. A nossa comunhão com Deus está diretamente ligada à restauração dessa comunhão, à restauração da comunhão com as pessoas com as quais a gente convive. Embora o nosso problema sempre seja com os outros, Deus é quem vai fazer toda a diferença para a restauração dessa comunhão. Não fosse a recuperação da comunhão com o Senhor, Adão e Eva não poderiam, de forma alguma, ver em seus filhos o temor do Senhor recuperado. Jamais eles veriam em seus netos o temor do Senhor, netos crescendo na comunhão com Deus. E é isso que a gente lê em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 4, a gente lê que depois que o Caim matou o Abel, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Sete depois teve um filho chamado Enos, que era neto de Adão e Eva. E a Bíblia diz que na geração de Enos, o nome do Senhor voltou a ser invocado na terra, proclamado na terra. O temor do Senhor foi restaurado na terra, na época dos netos de Adão e Eva. Quem ensinou a respeito dessa graça para Adão e Eva? A Bíblia não fala, mas não tinha quem ensinar, porque Deus não estava mais aqui para falar. Os anjos não estavam aqui para falar. Assim como nós hoje vivemos separados dos céus, aguardando o dia da restauração, eles também. Mas de alguma maneira, aquela semente que Deus colocou no coração de Adão e de Eva, lá em Gênesis 3, ficou no coração deles. Por isso eu creio que eles se arrependeram do que fizeram. Por isso eu creio que quando Abel entregou uma oferta agradável ao Senhor, isso só foi possível porque alguém ensinou aquilo para eles. E esse alguém não pode ter sido outro, senão seu pai e sua mãe. E quando aquele único filho temente a Deus foi assassinado, eles tiveram um outro que foi temente a Deus, Sete, que teve um outro filho que foi temente a Deus, Enos. E toda essa geração, Jared, Maalalel, Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé. O Cão não deu muito certo, né? Mas os outros deram. Sem, lá na frente, foi pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, de Davi, de Jesus. Toda essa geração que vem de Sete e que é restaurada, uma família restaurada, filhos, netos tementes ao Senhor. Netos de um casamento que no começo tinha tudo para dar errado. Netos de um casamento que tinha tudo para dizer um para o outro: acabou, não tem mais esperança para nós. Olha a besteira que a gente fez. A gente foi expulso do jardim do Senhor. Ele colocou uma espada e um querubim para não deixar mais a gente chegar na presença dele, mas ele nos deixou uma promessa. Gênesis 3,15, a promessa que um descendente nosso, Eva, um descendente nosso desfaria o mal que nós fizemos. Vamos acreditar nele. Vamos confiar que um dia esse descendente nascerá e ele esmagará a cabeça da serpente. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente lê lá em Hebreus que foi por causa dessa palavra que o Abel foi salvo. Dessa palavra
que Enoque foi salvo. Enoque foi o 7º depois de Adão. Que Enos e o próprio Sete foram salvos por causa de uma palavrinha que Deus deixou no coraçãozinho deles quando tudo estava ruindo, quando a família estava fracassada, quando não havia mais esperança de que daria certo aquele casamento. Uma palavra fez toda a diferença e eles viram filhos temendo a Deus, eles viram netos temendo a Deus. Não fosse a recuperação da comunhão com o Senhor, eles jamais veriam filhos e netos crescendo no caminho de Deus. Não haviam igrejas naquele tempo, não havia evangelista de criança ou qualquer outro meio como livros, bíblias, enfim, Netflix, gospel, com desenhos da Bíblia para aquelas crianças assistirem, nada disso. Somente Adão e Eva contando para os seus filhos e netos o que eles fizeram, o que Deus fez e como eles deveriam viver para terem essa vida restaurada e essa comunhão com o Senhor também. Por isso foram salvos pela fé. A fé de que um dia o descendente da mulher nasceria, um dia o Messias viria, o ungido do Senhor, e destruiria os efeitos do pecado na humanidade, o pecado que nos destrói, o pecado que destrói os nossos filhos, que quer destruir os netos, que quer destruir as famílias, o pecado seria destruído. O que nós encontramos na sequência dos textos é que Adão e Eva tiveram filhos e netos que temiam a Deus. E a única chance disso acontecer seria Adão e Eva terem ensinado os seus filhos e netos a temer o Senhor, a respeitar ao Senhor. Eles mesmos servindo de sinais das escolhas erradas e de escolhas certas, confiando numa promessa de Deus, a promessa da vinda do Messias. Isso nos mostra que, se eles recuperaram a sua comunhão com Deus e vieram a viver dias melhores, felizes, se eles viram a sua descendência, seus filhos e netos, no caminho, desfrutando dessa comunhão com Deus, isso mostra que para nós também isso é possível. Também é possível ver dentro do nosso lar a restauração, por mais que a gente já tenha vivido 10, 15, 20 anos de confusão, briga e pecados. Não importa se a tua vida de casal está começando agora e já está uma bagunça, ou se você já está vivendo essa bagunça há 40 anos. O que importa e o que o texto nos ensina é que eles recuperaram a comunhão deles com Deus e viram em sua descendência os frutos dessa comunhão. E é disso que a gente precisa também, se a gente quer ver o Senhor agindo em graça e transformação em nossas famílias. Se nós também queremos recuperar a comunhão com Deus, esta será a única coisa que poderá salvar as nossas famílias nos dias difíceis em que vivemos. Recuperar a oração em secreto com Deus, recuperar o tempo de oração, 10 minutos diários, 5 minutos, ou 1 minuto, se você não tem o hábito de orar, começa a orar um pouquinho por dia, no quarto, sozinho. Isso possui uma força em si mesmo, que traz essa recuperação, essa restauração que todos nós precisamos. Deus quer falar com você e comigo. Deus quer falar com Adão. Deus quer falar com Eva. Deus quer ouvir de nós. Deus quer nos ver reconhecendo os nossos erros. E Deus sabe muito bem dos erros do outro. Deus sabe muito bem. Mas Deus quer ouvir dos nossos. E essa recuperação, confiar na palavra, ouvir a palavra. Veja, ele nos dá pistas aqui de como a gente deve viver. E se nós seguirmos essas pistas, seguirmos esses passos, certamente nós viveremos o que eles viveram também. Queremos ser felizes? Queremos ver dias melhores no futuro? Sigamos estas pistas. Elas certamente nos levarão para um tempo de paz. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, e porque nela nós encontramos pistas, pegadas, caminhos que podem restaurar-nos e também os nossos lares, nossas famílias, nossos relacionamentos. Nós encontramos na descendência de Adão e Eva, Pai, filhos e netos temendo ao Senhor, como todos nós aqui esperamos também, na nossa própria família, vermos filhos e netos nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor,
proclamando o nome do Senhor, invocando em amor e temor o nome do Senhor, caminhando com o Senhor, sendo amigos do Senhor. Pai, tudo isso aconteceu na família desse casal que fez tudo errado, que botou a culpa um no outro, que fugiu do Senhor, que não quiseram dar ouvidos à Tua palavra, mas a Tua palavra que foi semeada naqueles corações fez diferença. E embora nós não lemos na Tua palavra exatamente o que aconteceu, nós vemos os frutos daquilo que aconteceu. Pai, muitas vezes as pessoas que vivem com a gente não verão o que aconteceu no nosso coração. Como é que nós recuperamos a nossa comunhão com o Senhor? Os de fora não ouvirão o momento em que eu pedirei perdão, ou ouvirei um pedido de perdão, quando a restauração acontecer no silêncio do lar, mas verão sim os frutos dessa restauração. E Pai, nós clamamos para que vejamos esses frutos também em nosso lar, frutos em nossos casamentos, frutos na educação e na criação dos nossos filhos, frutos, ó Deus, nos filhos dos nossos filhos e até as próximas gerações, temendo, amando, caminhando e servindo ao Senhor. Mas que o Senhor comece em nós, em nossos casamentos, em nossos lares, dando-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra sempre que o Senhor falar com a gente, dando-nos um coração desejoso de buscar o Senhor e não de fugir do Senhor. Deus, não deixa que nesse tempo tão corrido e tão difícil que a gente vive, em que a gente não acha tempo para o Senhor, mas acha tempo para tanta coisa, que a gente se esconda atrás de alguma árvore. Não, Senhor, que a gente queira sair do esconderijo e falar com o Senhor todo dia, toda hora. Que a gente queira, Senhor, sair do nosso esconderijo, da nossa zona de conforto e queiramos ouvir a Tua voz pela Tua palavra, seja lida, seja cantada, seja pregada, seja como for, mas a Tua palavra, Teus conselhos a nós, porque cremos que foram esses conselhos e essa vida com o Senhor que restaurou essa família e fez com que na geração de Sete nós encontrássemos um povo temente ao Senhor. Que na nossa família nós também vejamos, ó Deus, um povo temente ao Senhor. Como disse Josué, e esse é o nosso desejo, e nós dizemos isso, proclamamos isso em fé, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós e os nossos lares queremos e serviremos ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a estarmos aos Teus pés. Guarda-nos do mal. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém.